Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gleice, estou morando aqui em Portugal e no vídeo de hoje eu queria contar para vocês quais foram os documentos que a gente trouxe. Eu vim com meu esposo e como foi passar na imigração. Então continue nesse vídeo que já já você vai saber quais documentos que a gente precisou trazer. Então, gente, no vídeo anterior eu falei pra vocês que a gente tava se planejando, tinha 2 anos, né? Então, de acordo com tantos vídeos que a gente assistiu, site oficial aqui de Portugal que a gente viu que precisava trazer e tudo mais, a gente resolveu fazer uma pastinha e colocando tudo que a gente precisava lá. Então, vou deixar aqui pra vocês, conforme eu for falando, né, a lista dos documentos. Então, a primeira coisa, que é o primeiro passo, é o passaporte. Tirar o passaporte, vocês conseguem tirar no site da Receita Federal, da Polícia Federal, desculpa. Lá vocês vão marcar uma entrevista, marcar para tirar a foto e tudo mais. Depois que tira, eles dão um prazo lá, depois você vai lá retirar o seu passaporte. É bem tranquilo, não demorou muito, foi bem rápido o nosso quando a gente fez. E isso é o primeiro passo. O segundo passo é a passagem, né? A gente veio como turista, então tudo que eu tô falando aqui é para quem vai vir como turista. Então, segundo passo, a passagem. Para você comprovar lá na imigração, você precisa da passagem de ida e volta, né? No caso de ida, eles não vão pedir porque você já tá lá, mas a de volta, eles pedem sim. Então, a gente comprou a passagem via boleto, né? Então, a gente já deixou impressa tudo bonitinho, tanto a passagem de ida quanto a passagem de volta, deixou na pastinha, tudo certo. E é isso. Aí, o terceiro passo. O terceiro passo, gente, é a hospedagem. A gente alugou pelo Airbnb um quarto compartilhado, um quarto que ia ser só nosso, mas era dentro de uma casa compartilhada. Então foi o mais barato que a gente achou. A gente alugou, né, pelo Airbnb, pagamos no cartão, aí eles já debitam lá na hora, a gente pagou parcelado também no cartão. E você tem que ter essa comprovação também da sua hospedagem, né? Então, a gente imprimiu os recibos de pagamento e a cópia da hospedagem, que aparece lá no site do Airbnb. Imprimimos tudo isso, onde fala quantos dias você vai ficar, onde que é o endereço certinho e se já tá pago, né? Então, a gente imprimiu o comprovante de pagamento também, da acomodação. Tudo certo, então, recapitulando, passaporte, segundo, a passagem e terceiro, a hospedagem. Quarto passo é o seguro viagem. A gente optou por trazer o PB4 de início, só o PB4, porque a gente assistiu vários vídeos que o PB4 eles aceitam tranquilo, de boa. Então foi super facinho de tirar, a gente tirou pelo site do Gov.br, tem a parte lá do PB4, você coloca todas as suas informações, eles pedem para você encaminhar uma foto digitalizada do passaporte, tudo certinho. E lá no site do PB4, para você tirar, eles pedem um endereço de Portugal. Então a gente colocou o endereço da nossa hospedagem, do Airbnb que a gente ia ficar, né? Então a gente colocou lá, foi bem tranquilo e tiramos, saiu super rápido, saiu acho que, se eu não me engano, no mesmo dia, porque parece que a gente viu lá, o prazo é até 30 dias, então a gente tirou com bem antes de antecedência, mas saiu no mesmo dia, então foi super tranquilo. E mais pertinho da viagem, a gente se informou certinho com uma colega minha que morava aqui já, e ela aconselhou a gente trazer o seguro viagem, um seguro viagem pago, porque o PB4 você não precisa pagar, porque você tira pelo site do Gov gratuito. Então a gente foi atrás de um seguro viagem, a gente jogou no Google mesmo, seguro viagem, viu lá os sites.
Se vocês quiserem, posso deixar aqui o site nos comentários. Mas foi super tranquilo, a gente, se eu não me engano, pagou 200 e alguma coisa pros dois. Então foi bem de boa. A gente comprou, pagou, né? Porque era uma garantia. Porque o PB4, a nossa colega falou que não era muito aconselhável, porque o PB4 você pode consultar aqui em Portugal, né? Utilizando o PB4. E aí, pessoal, geralmente eles trazem quando quer morar aqui no país. Então, pra gente não correr o risco deles desconfiar que a gente ia morar aqui, a gente fez o seguro viagem. Aí eu não trouxe o PB4, deixei o PB4 só no meu celular, que daí aqui eu consigo imprimir se eu for precisar consultar alguma coisa. E aí foi isso. Então, quarto passo, o seguro viagem. O quinto passo é as vacinas, comprovante de vacinação. Gente, é assim, a gente entrou no site daqui de Portugal e sobre os documentos que você precisa trazer, e eles exigem a vacina de febre amarela. Eu tomei essa vacina em 2011, então ela ainda é válida, porque parece que você toma uma vez, não sei informar direito, mas eu já tinha tomado, então eu fui lá no postinho pra tomar de novo, no postinho da minha cidade, e a mulher falou que não tem como, que você toma ela, a minha vacina eu tomei em 2011 e ainda tava válida, e não é assim, você renova de 1 em 1 ano, ela tem uma validade bem extensa, então eu não precisei tomar. Ela só atualizou lá no sistema pra constar na minha caderneta, e aí ficou tudo certo. Eu tomei também, por precaução, a do Covid, tá? A do Covid, porque lá no Brasil, agora a gente tá tomando por ano, né? Uma dose por ano. E aí eu renovei, porque fazia 2 anos que eu não tinha tomado. Eu tomei até a 3ª dose, então eu tomei mais uma dose antes de vir, que seria a 4ª dose. O meu esposo, ele tinha tomado só 2, então ele reforçou mais uma, tomou a 3ª dose. Daí a gente veio com essas vacinas aqui. Lá no postinho da minha cidade, eles não estão dando mais caderneta física, que é aquele cartãozinho de vacina que a gente tinha antigamente, né? Eu tinha quando eu era criança, não sei se minha mãe tem mais, então ela falou que agora fica tudo salvo no site Conect SUS. Então eu entrei lá no Conect SUS, após eu ter tomado as vacinas, demorou acho que uns 4 dias para aparecer no site, apareceu tudo certinho. Lá você consegue imprimir os comprovantes das vacinas, tanto no português quanto no inglês, se eu não me engano, inglês. E aí a gente trouxe em português mesmo, né, porque a gente ia vir para Portugal, e foi tudo certo, a gente trouxe certinho, e aí foi isso. Gente, eu até me perdi nas contas, eu acho que é o 6º passo agora, que também não pode faltar, é o roteiro de viagem. Como a gente vê como turista, logicamente tem que ter um roteiro, né? Tem gente na internet que faz roteiro, você paga lá, você fala quantos dias que você vai ficar, a pessoa faz lá com base na onde você vai ficar e te entrega prontinho, bonitinho, mas eu optei por eu mesma fazer. Então, como a gente ia vir pra Lisboa, ficar em Lisboa, eu fiz, gente, foi mais de uma semana, tá? Porque eu queria fazer tudo certinho, bonitinho, então depois eu posso mostrar pra vocês. Eu coloquei foto de tudo, todos os pontos turísticos que tecnicamente a gente ia visitar, coloquei por dia, separado por dia. Então foi um trabalho foi bem trabalhoso, porque eu tive que pesquisar. Primeiro, o que eu fiz? Eu fiz uma lista de todos os pontos turísticos que eu ia encontrando. Então eu vi vídeo no TikTok, vi vídeo aqui no YouTube, vi no Instagram pontos turísticos, colocava lá pontos turísticos Lisboa, todos que apareciam eu ia anotando no caderninho e fiz uma lista de 2 páginas, porque a gente ia ficar, né, a gente comprou passagem para 12 dias, então nesses 12 dias tinha que encher de ponto turístico, né? Porque eu coloquei dia 1, tal, dia 2, e tipo, colocando assim, entendeu? Por dia, o que a gente ia visitar. E por que deu tanto trabalho? Porque eu tinha que pegar os pontos turísticos que eram perto um do outro para encaixar nos dias.
Então, vamos supor, dia 1, coloquei lá Torre de Belém. Aí, o que é perto da Torre de Belém? Eu tinha que ficar no Maps toda hora vendo, pesquisando se era perto, porque até então a gente também não tinha aluguel de carro e a gente faria tudo a pé, né? Ou de transporte público daqui. Então, as coisas tinham que ser perto. Então, por isso que deu tanto trabalho, porque eu tinha que ir lá no Google Maps, pesquisar o que era perto, o que não era. Aí, às vezes, eu colocava um ponto turístico num dia e eu ia lá e via que era perto de outro, que tava lá no dia 5, aí tinha que voltar. Por isso que deu, assim, bastante trabalho. Mas, gente, ficou impecável. Impecável. E um spoiler, eles não pediram o roteiro. Ai, que ótimo. Mas tá bom, se pedisse, estava pronto, tava lá, bonitinho. Então, foi isso. Eu fiz um trabalhão que deu e eles não pediram. Mas, fazer o quê, né? Graças a Deus que não pediram, né? Então, depois do roteiro, eu acho que a última coisa, mas não menos importante, é o euro, né? Que tem que trazer uma quantia em cédula e o restante no cartão, onde você tiver de conta no banco, tem que apresentar para eles. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses dias e somou quanto que a gente gastaria por dia, né? Eles têm, se eu não me engano, no site lá falando. Se eu não me engano, eu vou confirmar essa informação para falar para vocês. Eu acho que é 35 ou 40 euros por dia, mas eu vou confirmar certinho. Então, gente, aí eles pedem de 40 a 70 euros, se eu não me engano, por dia de gasto. Então, a gente somou, eu e meu esposo, quantos que a gente ia gastar. E foi lá na casa de câmbio da nossa cidade e converteu, né? Aí a gente trouxe a quantia pra gente passar, mais uma quantia na conta do banco, né? E aí o que a gente fez? Você não vai mostrar o seu dinheiro lá pro agente, né? As cédulas, conta aí. Você pega o papel da conversão lá na casa de câmbio, eles te dão um comprovante. É importantíssimo você pegar o comprovante lá na casa de câmbio, né? Porque é por ele que você vai comprovar o quanto de dinheiro você tá trazendo. E aí a gente também imprimiu o extrato bancário onde tinha o nosso dinheiro em euros. A gente fez uma conta na Wise e por lá que a gente fez a conversão, tudo certinho, é bem rápido. E aí eu tirei um print, né? E aí a gente imprimiu pra trazer. Aí deixamos tudo na pastinha, tudo bonitinho. A gente conferiu mais de 10 vezes. No dia que a gente veio viajar, conferimos também. E sobre os nossos documentos pessoais, gente, para qualquer lugar que você for, o seu documento vai ser o seu passaporte. Ele vai ser o seu RG, seu CPF, para tudo, né? Em qualquer lugar que você for. Ele que é o seu documento de identificação em outro país. Mas eu trouxe o meu RG, meu CPF, meu título de eleitor, tudo do Brasil, cartão do SUS, tudo. Pra quê? Não sei, mas eu trouxe, tava na minha carteira, eu nem, pensei de tirar, ficou lá e tá aqui. Então é isso, gente, esses são os documentos principais pra você trazer. Creio eu que eu não tô esquecendo de nada, porque eu fiz um checklist, foi isso que eu trouxe e foi, basicamente, dos vídeos que a gente viu, era isso que tinha que trazer, tudo que eles pedem, né? Então agora eu vou contar pra vocês como foi passar na imigração, que a gente tava bem apreensivo, bem nervoso. Então, assim que a gente desceu no aeroporto, né, tem aquele ônibus que te transporta de lá quando você desce do avião até a porta de entrada do aeroporto, onde você vai passar pela imigração. O nosso voo tava bastante cheio, né, então só pelas pessoas que estavam ali a gente já previu que ia demorar um pouco, até porque a gente era um dos últimos passageiros lá do final do avião, então quem desceu primeiro é os que já ia passar na nossa frente, né? Então, a gente foi no segundo ônibus ainda, então demorou pra gente chegar lá. Quando a gente chegou lá, gente, a fila tava enorme. Enorme, enorme, enorme.
o meu marido contou, a gente ficou 2 horas na imigração, o que eu acho muito, mas tem gente que fica muito mais, tem gente que fica 4, 5 horas na fila, então eu agradeci por ser só 2 horas, né? Mas assim, gente, é uma apreensão na fila, porque você não sabe como se comportar, porque eu assisti vários vídeos. Gente, tem muita gente que faz terrorismo, tá? Não é tudo isso, não. Pelo menos eu achei que não foi. Tem gente que fala que eles ficam te observando a todo tempo, na fila, o seu comportamento, se você vai estar nervoso, se você não tá, se você vai estar se comportando meio de uma forma que eles possam desconfiar de você. Eu tentei ficar o máximo tranquila possível na fila, mas tinha gente falando, contando, eu vou falar isso, isso e isso, não tava nem aí, falava mesmo, falava inclusive para outras pessoas da fila que nem se conheciam, que tava vindo para ficar. Então, tem um povo que é bem doido. Mas eu e meu marido não, a gente falava só o básico, um com o outro, mas assim, eu tentei ficar o mais tranquila possível, porque caso alguém tivesse cuidando a gente, né, a gente ia estar transparecendo que tava de boa, que não tinha nada errado e tudo mais. Então, até que a fila andou bem rápido, tinha bastante agente atendendo, não tinha todos, mas tinha bastante agente atendendo, então foi rápido. Assim, foram 2 horas, mas a fila andava rápido. E quando chegou a nossa vez, quando a gente tava lá um dos primeiros da fila, a gente tava vendo que tinha um agente super legal, que ele quase não perguntava nada, ele perguntava alguma coisinha ou outra e pá, já carimbava e tchau. Então a gente tava torcendo pra ir com ele. Ele era o da cabine 13 e eu ficava na minha cabeça, cabine 13, cabine 13, cabine 13 e no fim, cabine 9 chamaram a gente. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo. E fui. Eu tava, mais eu, com muita apreensão de não entender o que a gente fala, porque a gente sabe que português é português, mas o português deles, se falado muito rápido e eles às vezes falam meio embolado que a gente não entende. Então a gente já tá nervosa, aí você não entende o que a gente fala e eu já fiquei preocupada, pensando que a gente não ia entender, mas graças a Deus eu entendi super. Ele falou super rápido, mas eu demorei um pouquinho pra processar, mas entendi o que ele falou. Então, gente, basicamente ele fez 3 perguntas pra gente, graças a Deus. Ele pediu os nossos passaportes, aí a gente entregou o passaporte pra ele. Ele tava tão desinteressado na gente que ele tava conversando com outra gente do lado dele. Então ele, passaporte. A gente tocou o passaporte, ele, não sei o que, fulano, falando com o amigo dele, dentro lá da cabine, e mal olhando a nossa cara, e eu tava achando ótimo. Entregamos o passaporte pra ele, ele olhou lá e tal, aí ele perguntou, tão vindo a quê? Aí eu falei, a turismo. Aí ele falou assim, quantos dias? Aí a gente falou que a gente ia ficar 12 dias, aí ele... hospedagem. Aí eu entreguei a hospedagem pra ele, comprovante, tudo. Aí ele olhou, fez assim e já devolveu e continuou conversando com o colega dele, tal. Aí fez umas coisinhas lá no computador, pegou e pá, carimbou nosso passaporte e tchau, gente. Ele não falou nem muito obrigado, nem nada, tchau, vai com Deus, nada. Só carimbou, entregou e continuou conversando. Aí eu, é isso? Eu sei que eu olhei pra cara do meu marido, peguei meu passaporte e vazei. E aí, enquanto a gente tava saindo, gente, a gente não esboçou nenhuma reação. Graças a Deus, sei o quê. Porque, né, todo mundo fala que você ainda está sendo observado. Então, a gente só esboçou alegria quando a gente saiu do aeroporto. Quando eu encontrei minha amiga lá fora. E eu pensei, meu Deus, eu passei. A gente passou. Nossa, mas foi um alívio tão grande, foi um alívio imediato. Gente, foi muito... Nossa, parece que tirou um peso das nossas costas. Aí eu pensei, agora eu tô em Portugal mesmo. Mas assim, você fica muito anestesiado. A gente ficava vendo as coisas assim, tudo meio que parece que não era real ainda, sabe? Mas assim, graças a Deus, porque a minha amiga ela tá aqui há 1 ano e pouquinho, quase 2, e ela falou que ela ficou 40 minutos com a gente lá. Então, assim, graças a Deus, a gente foi muito privilegiado por pegar uma pessoa assim,
porque tem gente que encasqueta mesmo, ainda mais com brasileiro, gente, porque tem muita gente chegando. Todos os dias tem uma quantidade enorme de gente chegando, principalmente de brasileiro. Então, eles meio que já estão de saco cheio da gente aqui. Mas, assim, graças a Deus, essa foi a nossa experiência. Graças a Deus, assim, a gente não passou perrengue. Graças a Deus mesmo. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque a partir do momento que a gente comprou a nossa passagem, se preparou, eu tava com muito medo, porque a gente vendeu os nossos móveis, vendeu a nossa moto. Então, assim, te dá um medo, sabe? Tipo, e se eu chegar lá e eles me barrarem, e não dar certo, e eu ter que voltar pra trás? Assim, é bem angustiante. E aí, quando a gente passou, foi um alívio que eu falei, cara, deu certo, graças a Deus, agora só depende da gente, só depende de nós fazer dar certo aqui, entendeu? Porque antes disso, você fica na mão deles, né? Você não sabe se você vai entrar ou não. E aí, quando a gente passou, eu falei com minha esposa, agora é nós. É nós por nós e Deus cuidando da gente, porque só Deus mesmo, gente. Antes de vir, eu me apeguei muito a Deus. E aqui também, graças a Deus, eu sou católica, né? Graças a Deus é um país católico, bem católico também. Não que não tenha outras igrejas de outras religiões, mas no geral, assim, eu vi bastante igreja católica. E pela cultura deles eu sei que a maioria é católico, né? Então eu já fico muito feliz de poder me encontrar aqui também, né? Então é isso, esse foi o nosso relato. Se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez a gente tá aqui à disposição. Manda nos comentários, manda no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, as nossas redes sociais. A gente tá muito feliz com o que a gente tá vivendo aqui até agora. Os próximos vídeos eu vou atualizando vocês de como que tá as coisas aqui, sobre a nossa documentação. O próximo vídeo vai ser sobre a nossa documentação. E é isso, gente. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.